Mais um culto, mais uma palavra, sejam muito bem-vindos, muitos rostos, né, que já conheço muito bem, algumas pessoas novas que estão aqui, sejam muito bem-vindas à nossa igreja. Somos a Online World Church, como a Zuli estava falando, uma igreja que é sem fronteiras porque alcançamos milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro. Então, se você está assistindo online, que essa palavra possa te abençoar e que essa semente possa produzir frutos na tua vida. Eu confesso que eu vou estar enviando pessoalmente essa palavra a muitas pessoas que nós temos alimentado, que nós temos cuidado, mas às vezes o que acontece, como vamos ver com a igreja de qual vamos estar falando hoje, há pessoas que se esfriam, mas esse é o trabalho de um pastor. As ovelhinhas que vão saindo do rebanho, o pastor tem que deixar as 99, ir atrás dessa uma. Essa uma que recebe tanto cuidado, tanto carinho, mas um pouquinho cabeça dura. Mas esse é o papel de um pastor. E hoje vamos estar finalizando a nossa série das 7 igrejas de Apocalipse. Alguns aqui têm participado de todas as palavras dessas 7 igrejas e hoje vai ser a última. E é muito interessante porque vamos terminar com a primeira igreja que é na lista das igrejas de Apocalipse. Para quem talvez está ouvindo pela primeira vez, talvez você encontrou esse vídeo no algoritmo, as igrejas de Apocalipse são 7 igrejas de qual está escrito em Apocalipse 2 e 3. João, discípulo de Cristo, após a morte de Cristo, estava na ilha de Patmos, onde ele foi enviado como prisioneiro porque ele não se curvava diante do sistema do imperador. Ele era perseguido, foi colocado nessa ilha. Island, digam comigo, Island. A vantagem de ser gringo é que sempre que eu erro uma palavra, eu falo para vocês falarem em inglês, aí vocês erram e estamos 1-1. Mas ele foi e teve uma revelação, é isso que a palavra Apocalipse significa. Nós olhamos para a palavra Apocalipse e hoje é usado como falar de fim dos tempos. E é sobre o fim dos tempos. Mas a palavra Apocalipse significa revelação, revelation. E então João recebe uma revelação de 7 igrejas e temos aprendido tanto com essas 7 igrejas. Porque essas cartas eram cartas para igrejas verdadeiras que foram plantadas na época dos discípulos, Mas também a Bíblia, ela é tão relevante para os dias de hoje, e graças a Deus nós temos essas cartas para nos corrigir. Nós temos essas cartas para nos ensinar. Algo que eu quero que vocês entendam é que Deus, Ele é um Deus que exige muito de nós, verdadeiramente. Tem pessoas que querem pregar para vocês que não têm exigências, mas a exigência de ser um cristão é muito grande, é sua vida inteira. É aperfeiçoamento. A Bíblia diz que nós devemos aperfeiçoar, desenvolver a nossa salvação. É um processo. Além de ele ser um Deus que sim, exige muito de nós, também é um Deus que entregou muito por nós, amém? É um Deus que deu tudo o que precisamos para poder desenvolver a nossa salvação, para poder sim nos apresentar como ofertas santas e agradáveis a Ele. E a forma que vivemos isso é através da sua palavra, como aprendimos ontem. Quem estava aqui ontem pode levantar a mão, foi uma palavra abençoada sobre a palavra de Deus, fundados na palavra. E hoje vamos estar olhando para a igreja de Éfeso. Nós já oramos, já preparamos o ambiente, mas eu oro e eu declaro que Deus possa abrir os corações desse lugar. Que olhos e ouvidos possam estar abertos, que todos nós possamos estar aqui para aprender de parte do Senhor. E eu peço, Espírito Santo, usa a minha vida. Ensina-me para ensinar aqueles que estão aqui. Te convidamos a estar nesse lugar, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, agora estamos na última igreja, que na verdade na lista é a primeira. Éfeso. E só para dar um contexto para vocês, agora eu vou ler um pouquinho de história para vocês, ok? Não durmam, eu dormia muito na minha aula de history na escola, mas não vou deixar vocês dormirem aqui. Eu tenho mic, eu vou gritar se alguém dormir, tô zoando. Mas
Só para vocês entenderem um pouquinho sobre Éfeso. Éfeso era uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Ela ficava no Império Romano, na região de Ásia, hoje é Turquia. Era um grande centro comercial, político e religioso. Algo como se fosse uma mistura de Nova York e uma cidade ou uma região muito conhecida pela religiosidade, ou seja, espiritualidade. Pensa em Meca. Meca, onde é o centro do Islã, né? Que tem aquele cubo gigante lá, que hoje muitos vão lá e visitam. Bem, a igreja que estava em Éfeso estava numa cidade dessas. Era uma cidade muito rica, era uma cidade muito influente, era uma cidade cheia de movimentação, era uma cidade profundamente corrompida espiritualmente. Como eu disse, era um centro de adoração. O maior símbolo de Éfeso era o templo de Ártemis. Ártemis era uma deusa grega e romana, né? E essa estátua, essa estatura que fizeram dela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um centro de adoração à deusa da fertilidade. Ela era a deusa da fertilidade. E a cidade vivia disso. A economia, a cultura estava enraizada nisso. E essa adoração a ela, gente, eu fui estudar, era uma coisa assim, imoral, era uma coisa tão repugnante. Era a deusa da fertilidade. Então ofertavam para ela a imoralidade sexual, faziam orgias no templo, se entregavam à prostituição como parte do culto deles. Eram festas cheias de idolatria, festas totalmente imorais. Então vocês já começam a entender um pouquinho do que é essa cidade de Éfeso. Uma cidade onde as pessoas só olham para o dinheiro e também uma cidade totalmente imoral. E além disso, era também além da adoração a essa deusa de fertilidade, era how do you say that? Oh, peguei um branco. It was forced. Eram forçados a adorar ao imperador. O imperador se considerava um deus. Então ele também tinha um templo. Ele também tinha uma estátua em seu nome. E tinha um centro comercial lá, tipo Shopping China. Que é para vocês que estão assistindo, nós estamos aqui plantados em Salto del Guairá, nossa primeira igreja física. Foi no Salto, Deus nos enviou aqui, deu uma palavra 2 anos atrás. E os brasileiros conhecem muito bem o Shopping China. Se conhecem uma coisa paraguaia, é o Shopping China. E lá, eles tinham um centro como se fosse o Shopping China. Mas para entrar no Shopping China, para entrar nesse centro, você tinha que dar um incenso ao imperador. Ou seja, cultuar o imperador, adorar o imperador. Senão, você era muito rejeitado, você não conseguia entrar. Ou seja, eu estou querendo dizer tudo isso para quê? Para que vocês entendam que era um lugar extremamente difícil para os cristãos viverem. Era uma cidade onde os cristãos eram muito perseguidos porque o imperador exigia, essa palavra que eu estava buscando antes, exigia que as pessoas o chamassem de Senhor, o chamassem de Deus. E nós sabemos que os cristãos só têm um Senhor e um Deus, e por isso esse imperador, ele ficava muito revoltado, então começava a perseguir os cristãos. Os cristãos eram excluídos da sociedade. Os cristãos perdiam muitas oportunidades por causa de seguir a Cristo. Era um lugar extremamente difícil para o cristão ser um cristão fiel. Isso me faz lembrar de muitas cidades onde eu já morei. Eu já morei em Miami, eu já morei no Rio de Janeiro,
Eu já morei em Curitiba, Goiânia, eu estou morando agora no Salto del Guará. Gente, vamos ser sinceros. Salto del Guará é um lugar dominado por dinheiro sujo, por tráfego, por contrabando. É um lugar onde tudo é feito debaixo da mesa, é uma cidade de mentira, é uma cidade onde as pessoas são escravas ao seu trabalho. Gente, é impressionante como quantas pessoas estão perdendo o que Deus quer fazer nas suas vidas, porque estão escravizados a um trabalho. Porque estão escravizados ao emprego, a ganhar, a ganhar, a ganhar, a ganhar. E Satanás tem sido tão astuto em roubar a atenção das pessoas. E no Salto del Guará há um espírito de escravidão tão forte que eu oro e eu clamo todos os dias para o Senhor ajudar as pessoas ter fome e sede ao ponto de dizer: sim, estou cansado, mas eu vou para o culto. Sim, estou cansado, mas vou estar com a igreja, porque no tempo dos cristãos na igreja de Éfeso custava suas vidas. Custava exclusão da sociedade, custava suas finanças. E agora vamos ver o que Deus fala dessa igreja. Estão comigo? Amém. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que quem é chamado não se curva. Apocalipse 2, verso 1. Vocês podem acompanhar aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Olha, Deus conhece as obras de cada um que está aqui. O seu trabalho árduo. Trabalhavam arduamente para o reino de Deus. E a sua perseverança. A Bíblia diz: não se cansem de fazer o bem. A Bíblia diz: não parem de se reunir uns com os outros. E a igreja de Éfeso não parava. Sei que você não pôde tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Olha isso. Além da luta imoral que existia na cidade, como existe no Salto del Guará, como existe no Rio de Janeiro, como existe em muitas cidades de pessoas que estão ouvindo isso, além da dificuldade com a cultura, tem muitas cidades no Brasil, como Porto Alegre, como Salvador, como muitos lugares onde a opressão espiritual é muito forte. E se Deus permitir, vamos ir a esses lugares e trazer luz onde há trevas. Mas além da opressão política e a opressão pelo imperador, olha isso, tinha opressão por dentro. Tinha impostores, tinham falsos apóstolos. Ah, isso me faz lembrar de muitas cidades onde eu já pisei, incluindo o Salto del Guará, cidade de escândalo. Cidade onde pastores caem na imoralidade sexual e a igreja ainda os exalta. Cidade de mentirosos, de lobos, de falsos. E sim, eu levanto minha voz. Porque Deus, Ele disse: vocês os colocaram à prova e não os toleravam. Então eu digo para vocês: eu não tolero. Eu não me curvo diante do sistema de Salto del Guará, onde os pastores ficaram chateados, porque a gente não pediu a permissão deles para plantar essa igreja. Desde quando que nós precisamos do sinal de um homem para cumprir a obra de Deus? Desde quando? Eu não vou me curvar, porque quem é chamado não tem medo dos políticos, não tem medo dos policiais corruptos, não tem medo dos contrabandistas, não tem medo dos traficantes, não tem medo, não se curva. Somos uma igreja muito séria, somos uma igreja que não está disposta a se curvar diante do sistema que rodeava
a igreja de Éfeso. Diz: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Gente, eu sei que eu serei muito perseguido. Se for no Salto del Guairá, se for no Rio de Janeiro, se for na Síria, onde um dia Deus me levará, se for nos Estados Unidos ou a França, onde um dia Deus me levará de volta para os Estados Unidos, de volta para a França, se será no Egito, onde um dia Deus me levará. Mas hoje vivemos uma geração que constantemente se curva diante dos homens. Tem pessoas que vão estar ouvindo isso, tem pessoas aqui que estão sendo chocados com o que eu estou falando, mas quando você lê as Escrituras, você vê quão normal é. Você vê quão normal é uma igreja que é odiada e perseguida porque não se curva. Mas a nossa geração, ela se curva diante da sociedade. Gente, tem tantas pessoas que odeiam meus vídeos no Instagram, é muito engraçado. Esses dias eu postei um vídeo que chegou para mais de 200 mil pessoas, onde eu estava falando sobre uma fala que eu ouvi da ex do Neymar. E nessa fala ela diz as razões por qual ela não vai para a igreja, isto e o outro. Ela diz: mas eu sou cristã porque eu amo a Jesus, porque eu creio em Deus. E no vídeo eu falei para ela e para muitos outros que se chamam de cristãos, que dizem que amam a Cristo, que dizem que creem em Deus, eu disse: até os demônios creem. Eu disse: não tem como você dizer que você ama a Deus e você apoiar a imoralidade sexual. Você apoiar o LGBT não sei quanto. Eu não estou dizendo que temos que perseguir essas pessoas. Eu estou simplesmente dizendo, não podemos dizer para eles: olha, tá tudo bem, você ama quem você ama, eu amo quem amo. Não. Paulo diz: os imorais não herderão o reino dos céus. Então arrependam-se. Tem vídeos que eu tenho colocado levantando minha voz contra os enganadores, contra os falsos, e vocês têm que ver os comentários. Eu fiz um carrossel, na verdade, que chegou para mais de 2 milhões de pessoas, onde eu falei sobre uma geração semelhante à fé do Neymar. Eu vi um vídeo do Neymar que revoltou algo no meu interior, porque muitos aqui sabem o testemunho dele até o dia de hoje. Ele constantemente está colocando versos bíblicos, constantemente está colocando vídeos da Bíblia. Eu não estou aqui para ser o hater do Neymar. O único que eu estou dizendo é que vivemos numa geração que é assim, que está traindo sua esposa, uma geração que está vivendo em festa e imoralidade sexual e se entregando à sociedade, à impureza, e não quer ofender ninguém. Então dizem para as pessoas: não, eu entendo porque você bebe e vai para a igreja também. Eu entendo porque você... Gente, eu tenho visto vídeos no Instagram de pessoas mostrando eles fumando maconha e indo para o culto de oração. E os comentários, gente, cheios de pessoas falando: eu faço também, é sobre isso. Deus fez a medicina. Onde está a geração que levanta sua voz? E eu sei que essa palavra é difícil de receber. Eu sei que essa palavra está sendo difícil para muitos. Mas a igreja de Éfeso, ela não se curvou. Quantos se curvam diante dessa sociedade? Quantos no seu trabalho, quantos na sua escola, quantos nas mesas que se assentam, se curvam e não querem ofender? Então o que fazem? Compactuam com aquilo que é repugnante aos olhos de Deus. Mas a igreja de Éfeso não fez isso. Existiu um erro na igreja de Éfeso, mas não foi esse. Ela foi muito fiel nesse sentido. Essa geração tem se curvado à religião. Quantas pessoas... Gente, hoje eu recebi uma ligação de um jovem que disse para mim: pastor, eu estou ouvindo as suas palavras já faz meses.
Eu tenho participado em nosso ministério online, nós temos as palavras para os jovens, temos nosso acompanhamento para jovens. A cada 15 dias a gente alimenta eles com palavras. Os outros 15 dias a gente junta jovens ao redor do mundo num Google Meets. Estamos aí tendo comunhão mesmo à distância. E esse jovem falou: pastor, nunca vivi algo igual. Mesmo na minha igreja física, nunca vivi algo igual. E ele tinha que tomar uma decisão. Se ele queria continuar com a gente ou continuar na sua igreja. Porque a gente ensina para as pessoas: olha, não adianta nós te discipularmos, te ensinar uma coisa e você congregar em outra igreja que estão te ensinando outra coisa. Você vai causar confusão. Onde há duas visões, haverá divisão. Então não falamos para ele: olha, tem que sair. Lhe falamos: toma a sua decisão. Onde você quer ser alimentado, onde você quer ser cuidado. Mas eu sempre faço a pergunta: por que você veio nos buscar? Se na tua igreja estavam te alimentando, estavam te discipulando, estavam cuidando de você, por que você veio nos procurar? E a resposta é: porque não estavam. Ele falou: pastor, quantas vezes eu tentei pedir ajuda da liderança dos pastores e eu não recebi. Ele falou: e eu estou sentindo uma grande dificuldade, mas eu sei que eu tenho que tomar uma decisão. E então eu falei para ele: deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que onde você está, o teu pastor não ama Jesus? Ele mesmo falou para mim: sabe por quê? Porque o pastor não está apacentando as ovelhas. E é o que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Qual é o comprovante do amor de um pastor para Cristo? É apacentar as ovelhas dele. O que adianta você pregar num púlpito? O que adianta você pregar lindo se você não cuida de ovelhas? Gente, eu estava na ligação com ele hoje e eu falei para ele, era 11h30 da manhã, eu falei: cara, até agora eu não tomei café, eu não vou conseguir almoçar, porque eu tenho ligação com você, eu tenho ligações com outros, estou preparando tudo para o culto. Falei: esse é o preço de ser um pastor que apacenta ovelhas. Eu estou aqui, você está em outra parte do Brasil, e mesmo assim eu estou fazendo tempo para você. Esse é o amor de um pastor. Então faz a tua escolha. E eu falei para ele: mas eu te faço uma pergunta. Por que não? Por que você ficaria lá? Qual é a razão? Qual é o motivo? Qual é o motivo por você ficar nesse lugar? Lembre do que eu estou falando. Lembre o contexto. Eu estou falando de cristãos que querem ser amados por pastores que não os amam. Estou falando sobre cristãos que querem ser aceitos por religiosos. Eu estou falando de cristãos que ficam debaixo de uma prisão espiritual porque não querem conflito. Então ficam no lugar onde estão apodrecendo e morrendo. Eu perguntei para ele: por que você ficaria lá? E quando você para pensar, as razões são porque, bem, eu conheço os pastores por muito tempo. Bem, se eu saio, vão falar mal de mim. O que as pessoas vão dizer de mim? Eu falei: você vê que a raiz da sua escolha não está na vontade de Deus, mas na vaidade e orgulho. Você não quer conflito, então o que se faz? Você se curva diante de religiosos que não se importam com tua vida. Como eu passei por homens que só queriam sugar de mim. Muitos aqui passaram por igrejas que só queriam sugar. Todo culto, palavra de dízimo e oferta. Todo culto, traz o teu dinheiro. E você vem para o pastor e fala: pastor, o meu matrimônio está caindo. Pastor, eu estou preso à pornografia. Pastor, eu estou preso à masturbação. Pastor, eu estou tendo dificuldades. Eu preciso de ajuda. E a primeira pergunta: você está sendo fiel nos teus dízimos? Gente, eu não estou inventando, coisas que muitos dessa cidade falaram para mim. Muitos aqui disseram isso para mim. Eu nunca vou perguntar e achar que alguém está caindo no pecado porque não está sendo fiel nos seus dízimos e ofertas.
Isso é um absurdo. E muitos pastores, eles passam a mão sobre a cabeça dessas pessoas. Não se preocupe, não se preocupe. Só continua servindo, só continua dizimando. E nós não podemos nos curvar diante dos impostores. Olha que Deus diz, não podemos tolerar. E tem pessoas ouvindo isso. E pode ter pessoas até aqui que dizem, meu Deus, esse pastor é um doido. O que ele está falando? Eu estou falando talvez a Bíblia que muitos de vocês nunca conheceram, porque nunca foi ensinada para vocês. Eu estou falando do que o próprio Senhor diz, dos homens que se chamam de apóstolos, mas não são. E eu vou além disso. Porque quem é noiva não irá se curvar. Irá suportar os sofrimentos, irá suportar as perseguições. E gente, como vocês estão vendo, o pastor Cris veio e esse lugar lotou. Uma semana depois, nem a metade dessas pessoas estão aqui. Nós não temos palavras estratégicas. Não temos palavras que muitos querem ouvir. E às vezes eu digo, Deus, será que eu estou sendo duro demais? E eu oro, falo, Deus, será que eu preciso trazer uma palavra que é mais motivadora, isto e o outro? E eu falo, mas Deus, não é isso que Pedro pregou? Não é isso que João pregou? Não é isso que Paulo pregou? Eu não quero, Pai, apenas atrair pessoas que querem ser bajuladas. Eu quero atrair os teus chamados e teus escolhidos. Os que não se curvam diante do sistema, os que não toleram os falsos. E olha, o segundo ponto dessa pregação é que quem é chamado não apenas não se curva, quem é chamado odeia o falso. Por isso vocês estão vendo tanto zelo em mim, por isso vocês estão vendo eu pregar com tanto fervor, porque sim, eu odeio a falsidade. E diz assim no verso 6, mas há uma coisa ao seu favor. Vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Será que vocês têm o ódio que Deus tem? Será que vocês odeiam o engano como Deus odeia? Gente, temos que nos despertar, porque não é apenas uma inconveniência. Esses homens estão enganando ovelhinhas, estão levando pessoas para o inferno, estão levando os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos, os seus colegas, os seus vizinhos para o inferno. E nós temos que ter um ódio por isso. Nós temos que ter um ódio pelas obras de Satanás. A Bíblia nos diz que esses homens são ministros de Satanás. A Bíblia diz que Satanás, ele se esconde como anjo de luz e também tem os seus ministros, ele tem os seus enviados e não são demônios. Sim, são demônios, mas também são lobos, são mentirosos. E eu sei que essa igreja já foi muito bem ensinada a não tolerar, mas eu digo para vocês, vocês precisam odiar as práticas desses, vocês precisam se indignar das práticas desses, vocês precisam, assim como os escolhidos, acordar pela manhã e deitar pela noite dizendo, Senhor, como que eu posso alcançar mais um? Como que eu posso resgatar mais um? Gente, isso me consome. Tem noites que eu não consigo dormir, porque eu digo, Senhor, olha o engano, olha como eles estão perdidos, olha como eles amam a falsidade. Deus, como vamos fazer? Senhor, o que vamos fazer? Então eu estou deitado e eu me levanto e me enfio no quarto e eu começo a clamar e dizendo, Deus, precisamos do teu poder, precisamos do teu derramar, porque essa cidade ama o engano, mas Senhor, levanta aqueles que odeiam as práticas dos nicolaítas.
Os nicolaítas eram aqueles que pregavam um evangelho falso, corrompido, uma mentira de hipergraça. Eles acreditavam em um Jesus muito diferente daquele que nós acreditamos. Não é suficiente vocês amar a verdade. Você tem que odiar o engano. Você quer viver para Cristo? Se prepare para a batalha. Se prepare para o conflito. Ou vocês não sabem que geração por geração Deus levantava exércitos? E agora Ele está levantando um exército também. Vocês não sabem, gente, se isso te choca, então vocês têm que conhecer mais o Deus que vocês professam acreditar, porque no dia final, nós voltaremos, quando Ele nos levar, voltaremos com Ele para trazer seu juízo sobre a terra. Jesus vem para julgar esse mundo. Jesus vem como um guerreiro para punir os ímpios e os falsos, e estaremos com Ele no seu exército. Ou vocês não conhecem o Deus que enviava o anjo da morte para matar milhares? Bem, Ele nos chama para lutar. Judas, capítulo 1, não é o Judas que traiu Jesus, é outro discípulo dele. Diz: batalhem pela fé. Ele está escrevendo a carta de Judas e diz: olha, eu queria falar do evangelho, queria falar de coisas boas que compartilhamos, eu queria, gente. Mas Judas diz, tem pessoas que se infiltraram e estão enganando. Tem pessoas que se infiltraram e estão falando mentiras. Hey, isso é para vocês, porque... Ai, te assustei, bros, perdão. Aí ele diz assim... Ele diz que agora, então, vocês têm um papel. Ele dá um comando, vocês têm que assumir esse comando e viver isso. Ele diz: batalhem pela fé que foi confiada aos santos. Deus confiou a fé nas tuas mãos, não apenas nas minhas. Eu vou, se eu tiver um exército atrás de mim ou não, porque sim, eu terei. Eu terei o Senhor lutando para o meu lado. E a pergunta é, se vocês querem estar também. Amém? Batalhem pela fé. É uma luta. Uma luta espiritual. Há principados, há potestades nessa cidade. E temos que batalhar pela palavra e em oração. Tito capítulo 1, Paulo diz: repreenda-os severamente. Rei, falsos pastores de Salto del Guairá, eu te repreendo no nome de Jesus. Lobos do Rio de Janeiro, eu te repreendo no nome de Jesus. Arrependam-se enquanto ainda há tempo. Parem de roubar as ovelhas. Parem de abusar as meninas no seu ministério. Parem de adulterar, senão Deus tirará o fôlego que está nos seus pulmões. Eu os repreendo como a Bíblia diz que devemos fazer. Amém? Vocês estão entendendo onde vocês estão? Vocês estão entendendo o que está se levantando? O exército, o corpo que Jesus está levantando? Jesus se consumiu de zelo pela casa do Senhor. Sabe qual é a pior parte? É que na igreja de Éfeso, a imoralidade estava nos templos, mas na igreja brasileira, na igreja paraguaia, na igreja dos Estados Unidos, na igreja moderna, a imoralidade está por dentro. São os pastores, são os ministros que estão consumados pela imoralidade. Então Jesus está levantando aqueles que se consumem com zelo pela casa do Senhor. Vocês não conseguem ver o zelo que eu estou carregando, nem eu estava pronto para essa palavra, nem eu sabia que o Senhor ia colocar esse fogo em mim, nesse lugar, mas eu estou deixando Ele usar a minha vida, porque Jesus se consumiu com zelo, porque estavam roubando, estavam usando o templo do Senhor como lugar de ganância. Então o que Jesus fez? Ele começou a virar as mesas. Muitos se escandalizariam
Muitos não seguiriam esse Jesus, por isso muitos pararam de seguir ele. E Jesus olhou para os seus discípulos que disseram para ele: Jesus, essa palavra está difícil demais. E ele disse: vocês querem ir embora? E da mesma forma que Jesus estava nem aí para encher umas cadeiras, encher, né, o chão onde ele pregava, também eu estou nem aí. E eu digo: quem achar duro demais, vocês podem ir também. Mas alguns nesse lugar dirão: não, essas são palavras de vida. Para onde irei, Senhor, se tenho encontrado a tua verdade, se tenho achado a tua noiva, se tenho achado o teu corpo, pessoas sérias com teu evangelho? O chamado do cristão nunca foi um chamado de conforto, foi um chamado a confrontar. É o chamado bíblico que temos. E eu não vou vender para vocês algo falso. Eu não vou apresentar para vocês algo fácil de digerir. Se você não quer isso, então pode ir embora. Eu não vou tentar convencer vocês com os bônus espiritual. Sabe, eu tinha uma escola de inglês para cristãos. Eu saí dela porque eu não gostava o fato que se virou algo muito focado no dinheiro. Eu estava lá e eu sempre que eu vendia os cursos lá, o curso de inglês, o trabalho, a gente fazia lançamentos e eu tinha que estar lá convencendo as pessoas a comprar. Com um monte de bônus. Olha, se você comprar hoje, você vai ter isto e o outro. Olha, vamos dar um desconto de tal dinheiro. E a gente ia falando para as pessoas: olha tudo que você vai ter, olha tudo que você vai ter. E muitos cristãos querem isso. Muitos cristãos querem os bônus. Tudo bem, eu dou minha vida para Cristo, mas o que Ele vai me dar? Quais são os bônus? Qual é o desconto? Eu te falo, e se eu te dizer que daqui para frente você vai perder muito. E se eu te dizer que quando Paulo entregou a sua vida a Cristo, ele sofreu nudez, ele foi aprisionado, ele foi apedrejado. Você quer os bônus? Então vai e tenta encontrar lá no mundo. Mas eu te digo, o chamado que Cristo está te chamando hoje para receber é perder tudo. Perder tudo. Perder influência, perder amizade. Gente, quantas oportunidades eu perdi. Sabe o que aconteceu? Eu fui agora para Santa Catarina, uma das igrejas, maiores igrejas de lá. Eu voltei, eu falei para o pastor Lucas: pastor, eu não quero viajar mais, eu quero ficar no Salto do Guará. 2 dias depois, uma igreja me chamou, me convidou, eu e Esther, de onde? Da Bélgica. Pagando tudo, ofertando muito dinheiro nas nossas 2 vidas. Falei: pastor, eu disse o que eu disse. Eu não quero sair. Eu não preciso dinheiro. Eu preciso dinheiro, mas eu não preciso dinheiro. Eu não quero ir lá, vai ser lindo. Gente, foi difícil, vou admitir. Falei: meu Deus, olha como Deus está me colocando na prova. Imagina, gente, meu pastor, eu e minha noiva, lá na Bélgica, ganhando, pregando, conhecendo, vamos ser tratados como príncipes, como reis, porque uma igreja te recebe com muito carinho, muito amor. Falei: não, pastor, Deus me chamou para Salto del Guairá. E eu vou perder para ganhar. Eu falei para Esther: eu sei que seria a viagem dos nossos sonhos, mas eu sei que talvez lá na frente Deus dá para nós. Mas eu falei: Esther, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Deus não nos chamou para ajuntar nossas riquezas. Esther, Deus nos chamou para sim, enriquecer, para abençoar outros e receber e dar. E entregar tudo que temos para essa obra. Esther, esse é o casamento que nós estamos formando. Esse é o propósito do nosso matrimônio. É servir o reino de Deus. E entregaremos tudo para esse reino. Pois esse é o chamado. Deus não está chamando crentes de banco. Deus está chamando um exército. Amém? E por incrível que pareça, a igreja de Éfeso não se curvava e odiava as práticas dos nicolaítas. Até agora está muito bem.
Mas Deus, a Bíblia diz, quem é santo, santifique-se mais. Quando você olha para o espelho, sempre haverá algo para ajustar. E se vamos ao verso 4, diz assim: contra você, porém. Uau, olha isso. Eles tinham boas obras, estavam perseverando, não se curvavam, não suportavam os nicolaítas, mas Deus tinha algo contra eles. Abandonaram o primeiro amor. Quando eu cheguei no Salto do Guairá, eu li isso. Eu estou falando de 1 ano atrás. E o Senhor começou a ministrar muito lá no meu quarto, me mostrando que eu era como a igreja de Éfeso. Um pastor, como a igreja de Éfeso. Boas obras, graças a Deus eu estava vivendo em santidade como eu estou hoje. Pela sua graça e misericórdia. Vocês sabem, eu não suporto os falsos. Isso ficou claro. Mas o Senhor começou a me mostrar, mesmo quando eu estava debaixo do engano, mesmo a época onde eu não era ensinado, discipulado e eu caía no pecado, mas eu lembrava de como eu fechava a porta do meu quarto e eu me derramava diante da presença do Senhor. Ele me fez lembrar de como eu buscava Ele no começo. Ele me fez lembrar das vezes, gente, quando você me via lá na época, quando eu entreguei minha vida a Cristo, você olhava para a igreja, durante o louvor você não me encontrava, porque eu estava deitado no chão, eu me deitava, eu me ajoelhava, não era suficiente, então me deitava, e quando eu levantava você via todas as minhas lágrimas, todos os meus mocos no chão, tudo aí, meu perfume derramado diante do Senhor. E essas palavras me penetraram. Eu perdi a paixão. É incrível como você pode estar vivendo em santidade, estar vivendo a sã doutrina, estar defendendo os princípios de Cristo e perder a paixão que um dia você tinha. É incrível como você pode vir aqui e servir na casa do Senhor e perder a paixão que um dia você tinha. Existe uma diferença entre emocionalismo e paixão, porque Deus quer levantar e despertar pessoas apaixonadas nessa igreja. Mas não é que Deus quer que todo mundo comece a rodar no manto e falar em línguas estranhas e gritar e isto e outro. Ele não quer emocionalismo. Hoje nós vemos igrejas emocionais e pensamos que tem paixão, pensamos que tem fogo, mas o emocionalismo nasce da vaidade e o orgulho. Dons falsificados, lágrimas produzidas, grito e show chamado de avivamento. O emocionalismo é feito para que as pessoas ao teu redor pensem que você é espiritual, mas a paixão é sincera. E principalmente para os olhos de Deus. Fechem seus olhos, eu quero fazer uma pergunta. Você tem feito Deus se sentir desejado? Ou será que você tem feito Ele se sentir como um peso na sua vida? Quando você se prepara para vir para o culto, Ele vê em você alegria e paixão ou cansaço e falta de vontade? Quando você acorda pela manhã, o seu coração pula e diz: eu quero entrar na palavra, eu quero ouvir a voz do meu amado. Ou será que você diz: nossa, como eu estou cansado, mas se eu não leio minha Bíblia, vai dar ruim? Você tem feito Deus se sentir desejado ou como um peso na sua vida? Pode abrir os olhos. Sabe, amar custa. Amar a Deus custa. Sabe por quê? Porque te amar custou muito para Ele. A Bíblia diz que Jesus demonstrou o seu amor por nós assim. Deus demonstrou o seu amor por nós assim. Enquanto ainda éramos pecadores, Ele entregou a sua vida por nós. Eu acredito que durante a Páscoa,
A gente vai colocar aqui, vamos assistir juntos A Paixão de Cristo. Um filme extremamente lindo. A gente vai ter aqui, vamos estar juntos para relembrar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Ele nos amou, mesmo com todas as nossas falhas e pecados. E nos mostrou que amar custa. Volte a amar a palavra como um dia, quando você descobriu ela, você amava. E você era curioso. E você dizia, uau, como eu quero descobrir mais da história de Cristo. Como eu quero descobrir mais das promessas de Deus. Volte a ter essa fome. Volte a buscar a presença com essa genuidade, essa curiosidade que um dia tu tinhas. Quando você ouvia das experiências dos outros e você dizia, uau, eu quero ouvir essa voz. Por que que você parou de buscar? Por que que você parou de pedir? Por que que você parou de atrair a presença dele no teu lugar secreto? Será que sua fé diminuiu? Será que você parou de acreditar como antes? Será que o fogo e a paixão se apagou? Volte a ter fé como quando você primeiro veio para Cristo. Volte a ter esse prazer e esse desejo como antes, quando você via quão bom era estar reunido com aqueles que seguem a Cristo, que buscam a Cristo, que desejam o Senhor. Quando você dizia, uau, como eu me sinto bem quando estou ao redor dessas pessoas. Será que pessoas têm se esquecido da vida que tinham antes? Do aprisionamento, da falta de paz? Volte a buscar a Ele. Para alguns nessa cidade é um peso vir para esses cultos. Que Deus perdoe esses por tanta falta de amor. Tem pessoas até o dia de hoje, em nações perseguidas, que arriscam as suas vidas para estar com seus irmãos, ouvindo da palavra. Mas como a igreja americana do Norte e América do Sul, como perdeu o amor. Tem pessoas que arriscam tudo e arriscaram tudo nas Escrituras para estarem juntos na casa do Senhor. E alguns dizem, são muitos cultos, são muitos compromissos, é muito tempo. Gente, não diga isso para mim. Não diga isso para o pastor. Diga isso para a igreja primitiva que se ajuntava várias vezes por dia para orar. Diga isso para Deus no dia final, quando você estiver frente a Ele e Ele dizer, você perdeu o primeiro amor. E Ele dizer, tu tinhas boas obras, tu tinhas a doutrina certa, mas te faltou amor. Graças a Deus, muitos estão ouvindo hoje, te falta amor. Mas um dia pessoas ouvirão, te faltou amor. Não haverá mais o que fazer. Pois o verso 5 diz assim, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Eu vou pedir para o Diego subir, mesmo ele está gravando, que a gente vai ter nosso momento agora de louvor, para finalizar, e vocês podem ficar de pé. Deus me surpreendeu nessa noite. Ele colocou algo em mim que eu não estava esperando. E eu sei que muitos vão ouvir essa palavra depois. Eu sei que muitos aqui estão sendo despertados. Deus quer mais de cada um de nós. Nós não podemos nos curvar. Nós não podemos negociar os nossos princípios. Não podemos perder esse fogo. E o Senhor está dizendo para muitos nessa noite que estão ouvindo à distância ou que estão aqui, pela sua palavra, volte ao primeiro amor. Volte a me buscar como um dia me buscavas.
Volte a me desejar como um dia tu me desejavas. Pois quem busca Ele, o encontrará. Como eu disse para vocês, aqui não temos palavra de oferta. Aqui temos palavra de entrega. Então quero que você coloque sua mão no seu coração e comece a se sondar. O que você precisa entregar no altar do Senhor hoje? Hoje não é um dízimo, uma oferta que Deus está buscando de ti. Hoje Deus está pedindo que alguns entreguem sua mornidão, outros a sua religiosidade, outros a sua politicagem. Para outros, Deus está pedindo amizades, pessoas com quem não convém mais você andar, pessoas que só estão te levando para baixo, quando tu ainda não tens as forças para levantar eles. Tem pessoas aqui que precisam entregar pecados ocultos. Tem pessoas aqui que precisam entregar orgulho e vaidade. E o Senhor diz: arrependa-se, arrependa-se. Essa não é uma palavra de condenação. Ele não está aqui para te condenar, ao contrário, a graça de Deus está aqui. Vocês não conseguem perceber que a sua graça está aqui? Que mesmo que você tenha o ignorado, mesmo que você tenha o abandonado, mesmo que você tenha trocado Ele por outros amores, Ele está aqui mais uma vez dizendo: volte a mim, filhinho, volte a mim, filhinha. Volte a lavar as suas mãos, volte a lavar o seu coração, volte a purificar os seus olhos e seus ouvidos. Enquanto adoramos o Senhor, você vai entregar de uma forma simbólica a Ele aquilo que você sabe que Ele está pedindo para você hoje. E você vai praticar aquilo que foi ministrado. Busca se apaixonar por Ele.